financeiro, nos termos do artigo 34 da Lei 4.320 de 64, né? Cada exercício tem, e cada poder vai ter o seu orçamento, mas na verdade ele é um só, né? Pelo princípio da unidade. Tem o princípio da universalidade, tá? Previsto também lá no artigo 3º da Lei 4.320 de 64, Lei 4.320 de 64, é o princípio que diz que o orçamento tem que conter todas as receitas e todas as despesas, ou seja, tem que estimar as receitas e fixar as despesas durante o ano calendário, ou seja, durante o ano, o exercício financeiro, o exercício financeiro, que no Brasil corresponde ao ano civil. Depois tem o princípio da totalidade, né, que também traz aí, são vários orçamentos autônomos, mas eles devem ser analisados de forma consolidada, né? O dinheiro sai do mesmo lugar e é gasto pelas administrações públicas. Mas como é que acontece isso? Na verdade, eu estou falando aqui em leis orçamentárias, mas que leis orçamentárias são essas, na verdade? Que leis orçamentárias são essas? Veja bem, lá no artigo 163 da Constituição Federal, 163 da Constituição Federal, nós temos que lei complementar, olha a lei complementar, lá do artigo 61 da Constituição Federal, disporá sobre finanças públicas. Olha aí, finanças públicas, então, dentro daquela competência do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, e no caso dos municípios, a previsão do artigo 30 da Constituição Federal. Então, nós temos aí a lei complementar prevista no artigo 163, né? E aí no artigo 164 nós temos a possibilidade de criar dinheiro, de fazer dinheiro, a Casa da Moeda, né? Depende da quantidade de ouro que tem no país, para dar o lastro, né? Porque quanto pode ter de dinheiro num país, né? Depende da quantidade de ouro que ele tem, o lastro e o ouro, né? Então depende. Então vejo que a quantidade de dinheiro depende da quantidade de ouro que tem. Mas o importante são as leis. Que leis são essas? As leis orçamentárias. A primeira está previsto lá no artigo 165, caput da Constituição Federal, lá no artigo 153 da Constituição do Estado do Acre, no artigo 77 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, que leis de iniciativa do poder, qual é o poder? Executivo. Poder executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual. O que é plano plurianual? É aquele plano, né, de 4 em 4 anos, ou seja, o gestor assume. Durante o primeiro ano, ele vai utilizar o plano plurianual atrás. Na verdade, a análise se faz por exercício financeiro, né? Então, são 4 exercícios financeiros, né? Então, a partir do segundo ano de mandato, ele começará, então, a governar com base no seu plano plurianual, né? E aí vai sobrar um lá no final, que vai servir para o próximo gestor usar também, até que ele faça o dele e comece a usar no segundo ano, no ano subsequente, no exercício financeiro subsequente. Então, vejam que o plano plurianual é o instrumento para estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e as metas das administrações públicas, né, federal, estadual, municipal, e as despesas de capital, não é verdade? Despesas de capital são aquelas despesas necessárias para o funcionamento das administrações públicas. Está previsto também para os investimentos, né? O fundo de investimentos, etc., conforme prevê o artigo 23 da Lei 4.320 de 64. Além de outras, né, outras contas decorrentes aí, é importante que sejam, para que estejam contidas obrigatoriamente no plano plurianual, que esses programas sejam de duração continuada, ou seja, superior a um exercício financeiro, já que são 4 anos o plano plurianual, 4 anos. Depois do plano plurianual, a outra lei de iniciativa do Poder Executivo é a lei de diretrizes orçamentárias, não é verdade? Aquela que estabelece prioridades, estabelece as metas das administrações públicas, estabelece aí diretrizes para as políticas
fiscais, né? Então, veja que nós temos aí a questão da preocupação com a trajetória sustentável da dívida pública, etc., tem que estar prevista aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, temos o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda falta uma lei orçamentária. Qual é, na verdade? Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai servir de orientação para a Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual, que, na verdade, todo ano se ouve falar que a Câmara dos Vereadores aprovou a lei orçamentária, a Assembleia Legislativa aprovou a lei orçamentária, né? O Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária, mas, na verdade, não é uma lei, são 3 leis, né? 3 leis, conforme prevê o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, o artigo 153 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 77, parágrafo 5º da Lei Orgânica do município de Rio Branco, prevê que são 3 leis orçamentárias anuais. Quais são elas? A Lei de Orçamento Fiscal, aquela lei que vai trazer os orçamentos dos poderes, dos fundos, das entidades, dos órgãos que pertencem aos poderes, lá do artigo 2º da Constituição Federal. Então, essa é a lei orçamentária anual, né, fiscal. Lei orçamentária anual fiscal. Também temos a lei orçamentária anual de investimento, aquele investimento que será feito naquelas empresas cuja administração pública detenha mais do que 50% do capital votante. Então, temos aí as empresas públicas, as sociedades de economia mista, reguladas aí pela Lei 13.303 de 2016, e o investimento que é feito, a lei que regula o investimento, é a Lei Orçamentária Anual de Investimento. Então, temos Lei Orçamentária Anual fiscal, Lei Orçamentária Anual de Investimento e temos a Lei Orçamentária Anual de Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É aquele sistema de proteção do cidadão previsto lá no artigo 193 da Constituição Federal, que tem 3 espécies. Tem a saúde, do artigo 196, tem a previdência social, do artigo 201, e tem a assistência social, do artigo 203 da Constituição Federal, não é verdade? Então, veja o que a saúde é regulada pelo Sistema Único de Saúde, conforme prevê o artigo 200 da Constituição Federal, né, e regulado pelas leis 8.080 e 8.134 de 90, as leis que regulam o Sistema Único de Saúde. Já a Previdência Social, do artigo 201, ela traz os benefícios para aqueles que contribuem, já que o caráter é contributivo, né, conforme aqueles benefícios da Lei 8.213 de 91, 8.213 de 91, é a Lei de Benefícios da Previdência Social. E a assistência social tem a LOAS, né? A LOAS é o quê? A Lei 8.742 de 93 é a Lei Orgânica da Assistência Social. E aqui tem que tomar cuidado, pessoal. Por quê? Lá no artigo 165, parágrafo 5º, nós temos a LOAS também, né? Só que aquela LOAS lá é a lei orçamentária anual, ou as leis orçamentárias anuais. Leis orçamentárias anuais. Aqui no artigo 203, regulado pela Lei 8.742 de 93, existe outra LOAS, mas é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, tem que ter cuidado aí, né, para não se confundir aí na hora de responder a questão aí, seja num concurso, numa prova, né, então tem que ter muito cuidado. Então, como é que se dá o sistema orçamentário no Brasil? Se dá primeiro com o orçamento, que é o instrumento, onde há fixação das despesas e a estimativa das receitas, estima-se as receitas e não pode ter nada além disso, né? E a fixação das despesas se dá por 3 leis de iniciativa do Poder Executivo, leis complementares, não é verdade? Por força do artigo 146 da Constituição Federal. Então, nós temos aí o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. E as leis orçamentárias anuais são 3, né? A lei fiscal,
Lei de orçamento fiscal, lei de orçamento de investimento e lei de orçamento da Seguridade Social. Lei de orçamento fiscal, lei de orçamento de investimento e lei de orçamento da Seguridade Social. Da Seguridade Social, lá do artigo 193 da Constituição Federal.